Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do aprofundamento hashtag Se Liga na Mídia. Eu sou o professor Mauro Farias, o meu componente é o Laboratório de Produção Jornalística, como vocês sabem. A gente está tratando aí nessa atividade de como funcionam os observatórios, os observatórios de imprensa. E existe um componente dentro desse próprio aprofundamento que se chama Observatório de Imprensa Internacional, que é o componente do professor Mauro Marcel. Mas nessa atividade a gente vai falar um pouquinho como funciona o Observatório de Imprensa a nível nacional, Então, nas aulas anteriores de introdução, a gente começou a discorrer sobre como funciona o observatório, qual é o papel dele, A ideia que está por trás de quem cria o observatório, todas as táticas e as estratégias, para poder observar como é que funciona a abordagem de notícias nas mídias e para evitar monopolização, uso inadequado da mídia para noticiar, manipulando aí talvez de certa forma os leitores e telespectadores. Trabalhar também para combater o desrespeito aos direitos humanos. Então, tudo isso aí a gente tratou na introdução, introduzindo a ideia do observatório. Agora a gente começa as aulas do desenvolvimento e a gente vai começar a ver na prática, como é que funciona esses debates, essas análises, essas orientações que o Observatório de Imprensa faz. Então, a nossa aula está aí, Laboratório de Produção Jornalística, atividade 2, e o desenvolvimento 1, ou seja, a primeira aula do desenvolvimento, lembrando que são 4 aulas para o desenvolvimento, tá? O objetivo da aula, fazer retomada da aula anterior, então sempre a gente vai fazer uma ligação, com a aula anterior, para poder o estudante perceber a trajetória, projetar a criação do observatório, tá na mídia, tá no mundo, fazer um projeto aí, começar já a se preparar para criar o nosso observatório, com esse nome, tá na mídia, tá no mundo, que é o nome da nossa unidade curricular que vale por esse primeiro semestre, tá? Os primeiros 6 meses. Anteriormente, no Laboratório de Produção Jornalística, nós descobrimos o que é e quais as funções do Observatório de Imprensa. Então, retomamos ali, qual que é a função do Observatório de Imprensa. Discutimos o papel atuante da sociedade no consumo da informação, que é um dos fatos que faz com que o observatório exista, a necessidade do observatório está ligada também a como a sociedade lidar com o consumo de informação, Quando a gente fala consumo, é essa forma de explorar, as mídias para poder descobrir fatos. Hoje a sociedade já não é mais tão passiva, Nós discutimos isso nas aulas anteriores, é mais atuante, Então, as redes sociais, elas têm muito a ver com isso, a internet tem muito a ver com isso. Voltando na tela, pesquisamos também sobre análises de conteúdos feitas por observatórios, tá? Então, foi pedido para que os estudantes observassem os observatórios, ficou legal, Que eles pesquisassem nos observatórios que a gente indicou sobre os conteúdos tratados lá, tá? Voltando, e registramos nossas análises de forma a contribuir com a produção colaborativa do Observatório Tá na Mídia, Tá no Mundo. Esse registramos é muito do estudante, mas durante as atividades a gente sugeriu que os estudantes fizessem aí um local, se possível na internet, para fazer os registros, usasse uma ferramenta aí de registro, de colaboração, para que eles pudessem contribuir um com o outro, com as informações que fossem auferidas, que fossem pesquisadas. Um espaço de compartilhamento, Então, isso foi pedido nas atividades anteriores. Então, esses registros que a gente pede durante o percurso aí das atividades, a gente pede que seja feito lá, para que todos os outros estudantes possam ter acesso a isso e possa fortalecer, enriquecer aí o trabalho de todos, ok? Continuando a nossa aula, então hoje a gente vai retomar aí o que é o Observatório de Imprensa, Os observatórios exerce, entre outras, a função de analisar a democratização da comunicação, no intuito de evitar a monopolização da informação em detrimento do interesse público a partir da propagação de notícias parciais, tendenciosas, falsas e que desrespeitem os direitos humanos.
deixando na tela para eles, só para eles acompanharem, olha... Então, entre outras funções, né, o observatório ele também funciona como um veículo de jornalismo, porque a partir do momento que você aborda e questiona como os outros veículos trabalham, você também está veiculando algum tipo de notícia. Então, funciona. Mas, entre outras, a função é de analisar a democratização. Então, isso foi muito falado nas aulas anteriores, ou seja, transformar essa veiculação da informação de uma forma democrática, que todos possam ter acesso. Que seja fácil, esteja à mão de qualquer pessoa que tenha condições aí de acessar a informação. Então, no celular, impresso, na televisão, rádio, qualquer forma de veiculação de notícias que ela seja democrática sempre, tá? No intuito de evitar monopolização. Então, a monopolização, o monopólio está ligado a juntar algo num único lugar, né? Então, que um único veículo tenha condições ou seja o responsável por dar o noticiário. Isso é ruim, isso é monopolizar. Isso traz uma desconfiança sobre a notícia. A gente não consegue perceber muita confiança porque se o único veículo é responsável por veicular essas notícias, a gente não tem certeza se isso está sendo bem checado, se isso tem um contraponto, né? Então, a monopolização é uma coisa que o observatório também evita, tenta combater. E, assim, a monopolização da informação que esteja deixando de lado o interesse público, né? O interesse público sempre tem que vir em primeiro lugar, ou seja, quem lê, quem assiste, quem está ali consumindo essa informação é que tem que ser a prioridade, tá? E também, olha... Essa monopolização ela pode gerar notícias parciais, ou seja, a notícia não vem completa, ela vem aquilo que o veículo acha que é importante, ou seja, o próprio veículo decide o que a população deve saber ou não. Tendenciosa, aquela que tenta influenciar, né? Não é pura, não é uma notícia que é uma informação no sentido de informar, é uma informação no sentido de manipular, então ela é tendenciosa para lado A, B, C, não importa. Notícias falsas, que são as fake news, também que é complicado, e que diz respeito aos direitos humanos. Então, olha como o observatório ele tem um papel muito importante no que diz respeito ao controle. E aí, quando a gente fala controle, não é um controle de censura, mas de observação mesmo, porque o papel do observatório não é censurar os jornais, ele não tem essa força, né, de lei, de poder. Na verdade, ele observa e transmite as suas percepções para os leitores, né, para que eles possam, a partir daí, fazer seu julgamento. Então, olha, veículo tal tem noticiado esse tema dessa forma. E por que ele faz isso? Será que está ligado a isso? Então, traz outras perspectivas para que o leitor possa fazer o seu julgamento e verificar se realmente a notícia no veículo que ele está acompanhando, ela tem vindo de forma clara, honesta, ou se está sendo, de alguma forma, manipulada. Certo? Então, esse é um papel importante do Observatório de Imprensa. Nesse slide agora, a gente vai ver o seguinte, é um vídeo que eu trouxe do Observatório da Imprensa, né, que é um dos observatórios que a gente trouxe aí para vocês estudarem, e eles têm um programa que, eu não sei se tem ainda, mas tinha na TV Brasil, tá? Eles veiculavam um programa, e aí nesse programa eles debatiam assuntos, traziam jornalistas de todos os veículos, né, e debatiam assuntos pertinentes, assuntos que eles consideravam importantes. Neste caso, eles estão falando sobre o fim do jornal impresso. E a gente vai ouvir aí como foi o debate deles. Vamos lá. A edição de hoje debate a sucessão de fechamentos de jornais e revistas que trocam o papel pelas telas dos computadores. 3 jornalistas convidados: Marion Strecker, Pedro Doria e Luiz Fernando Gomes. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela, por e-mail ou através do nosso chat no site da TV Brasil. Estes não são tempos apenas interessantes, para usar a expressão do historiador Eric Hobsbawm. Estes são também tempos de angústia. A contribuição do ser humano a esta sombria era da insegurança não se limita à explosão do fanatismo religioso e da intolerância política. As agressões à natureza nos últimos séculos estão produzindo respostas contínuas e intensas.
As novas tecnologias não estão erradicando a fome e a miséria. Estão, sim, substituindo valores morais que diferenciaram a espécie humana de outras espécies. Uma destas drásticas substituições está ocorrendo com grande velocidade na comunicação, uma das esferas essenciais da condição humana. A pujança da nossa civilização nos últimos milênios apoiou-se paradoxalmente num produto extremamente frágil, vulnerável, perecível: o papel. E o papel, segundo anunciam as Cassandras, está com os dias contados. O que antes funcionava no espaço e medido em centímetros, agora foi transformado em bits, bytes, impulsos armazenados em chips ou chips microscópicos ou nas nuvens. Há 3 semanas, na Assembleia da Sociedade Interamericana de Imprensa, discutiu-se, evidentemente, o futuro dos jornais. Jornalistas e empresários só falaram sobre isso. E um dos depoimentos mais emocionados veio de um dos jornalistas mais bem-sucedidos, o criador e atual presidente do El País, um dos melhores jornais do mundo, Juan Luis Cebrián, que já esteve aqui neste programa. Disse Cebrián: há 50 anos faço jornais de papel e morrerei fazendo jornais de papel. Nossos jornais não reproduziram a declaração do colega espanhol, mas este observatório considerou que algo tão afirmativo num momento de tantas dúvidas merecia ser explicitado. Fomos a ele e Cebrián nos mandou este comentário que fala sobre as incertezas do futuro do jornalismo. Bueno, cabe la duda, y la duda está planteada sobre si los periódicos en papel, sean semanales o diarios, sobrevivirán al cambio tecnológico que estamos experimentando con Internet y los medios electrónicos, ¿no? El profesor Meyer anunció que en la década de los 40 desaparecerían los periódicos en papel. Lo que él anunció es que desaparecería la gente que los quisiera comprar y probablemente los sistemas de distribución. Evidente a la desaparición del soporte papel para los medios de información. Pero de todas maneras, aunque el cambio se está dando muy aceleradamente en este año y el año pasado, yo creo que todavía, sobre todo para los periódicos de referencia, para los periódicos de calidad como El País, el New York Times, Le Monde, se extingan o no en el soporte papel, durarán bastante tiempo, durarán, estimo que más de 2 décadas, aunque reduzcan su circulación, sean más caros y se dirijan a una élite, y seguirán sirviendo para ordenar un poco el ciberespacio en el que hay mucha confusión. Por lo tanto, sí creo que va a ir disminuyendo la presencia de los periódicos en papel, pero que sobre todo los medios de calidad, es decir, hay una alta mortandad de diarios, no es solo Newsweek, un periódico como el Christian Science Monitor, con cerca de 200 años de vida, cerró hace 2 años ya. Hay muchas ciudades grandes en los Estados Unidos con millones de habitantes que no tienen periódicos en papel. Hay en otras, como en Seattle, que el periódico en papel cerró y ahora ha vuelto a editar un suplemento semanal en papel, lo que es la edición online. Muchísimos periódicos locales en Estados Unidos se están cerrando, es decir, han ido al paro más de 40.000 periodistas en los Estados Unidos en los últimos años, 7.000 en España. Es decir, hay un cambio revolucionario en los medios de comunicación y estamos siendo testigos de que efectivamente Internet es un cambio de civilización y afecta a los hábitos del consumidor mucho más de lo que preveíamos. Também participou da mesma sessão da CIP o professor Rosenthal Calmon Alves, que há muitos anos leciona na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Ele também nos enviou pela internet suas impressões sobre o incerto futuro do papel do jornal e o jornal de papel. Eu acho que está cada vez mais claro que, em primeiro lugar, que o jornal só em papel já acabou. Ou seja, o jornal hoje ele já é um híbrido de átomos e bits. Qualquer jornal hoje é inconcebível que não tenha sua presença digital na internet e em outras plataformas.
quer dizer, existe já uma transformação do negócio do jornal, do papel que o jornal exerce na vida das pessoas, etc., né? Mas o que eu mostrei na CIP e o Cebriano também mostrou com dados muito dramáticos do que está acontecendo no jornal dele, no El País, e foram dados que mostram uma velocidade muito grande na decadência do jornal como meio de comunicação, quando visto só a partir de sua edição em papel. Participam desta edição em São Paulo a jornalista Marion Strecker, colunista da Folha de São Paulo e cofundadora do site do UOL. Aqui no Rio, jornalistas Luiz Fernando Gomes, editor-chefe do Diário Lance, e Pedro Doria, editor executivo do jornal O Globo. Eu queria, nesse primeiro bloco, que nossos convidados, que são muito mais jovens do que os dois jornalistas que acabamos de ouvir, e respondessem a essa, em tom de hipótese bem remota. Vocês acham que também vão morrer fazendo jornal impresso? Marion? Bom, eu parei de fazer jornal impresso em 1996, quando a gente resolveu criar o primeiro website para o Grupo Folha, um site chamado Folha Web, que trazia informações em tempo real, cobrindo uma SBPC, porque naquele tempo poucas pessoas tinham acesso à internet no Brasil, então eram basicamente o meio universitário e os engenheiros, os micreiros, gente ligada à eletrônica. Então, naquele momento, julho de 95, a gente criou o primeiro website para a Folha. Foi exatamente no mesmo mês quando o Rosenthal, então, no Jornal do Brasil, criou o primeiro website para o Jornal do Brasil, e na sequência vieram outros, não só no Brasil, como no mundo. O New York Times, por exemplo, botou o seu primeiro website no ar depois do Jornal do Brasil e depois da Folha, o que é curioso. Naquele momento, para mim, já estava muito claro qual seria o potencial da internet como um meio de comunicação de massa, porque naquele momento a internet já não era mais aquele ambiente de computação com telas pretas e letras verdes, e sim surgiu a possibilidade de fazer a internet gráfica chamada de web, www. Então, com isso, o que faltava para a gente poder usar os meios eletrônicos de distribuição de informação para um público mais amplo, que era a capacidade de organizar visualmente a informação e de publicar fotos e outras imagens. Então, naquele momento ficou muito claro para mim que a web era naturalmente o futuro da comunicação de massa e, portanto, o futuro do jornalismo. Pedro Doria. Pois na verdade, eu não me preocupo muito com isso, Diniz. Veja bem, acho que faz bem. Eu adoro jornal. Eu comecei minha carreira dentro de jornal, eu faço jornal, agora eu também faço internet e trabalho com tablet. Todos têm grandes potenciais. O que eu diria é o seguinte: eu vou morrer trabalhando dentro de uma redação. A única preocupação que eu realmente tenho não é com se o papel vai acabar ou não. A minha intuição é de que não vai acabar. Mas se acabar, não tem problema. O que é importante? O importante é a gente ter uma redação experiente, muitas redações experientes, com jornalistas capazes de não levantar opinião, mas levantar as informações sobre o que os governos estão fazendo, sobre o que a sociedade está fazendo, o que está acontecendo. Porque é isso, no fim das contas, que sustenta a democracia. Luiz Fernando. Eu acho que a gente vai morrer fazendo jornalismo, acima de tudo. A mídia, a plataforma em que esse jornalismo vai ser Você é mais feito, papeleiro, não é? Depois nós vamos falar sobre isso. Eu sou mais do que todos aqui, quer dizer... Não, mais do que os entrevistados. Tá certo. Tá bom. Mas, enfim, eu acho que... Eu concordo com o Pedro, quer dizer, eu acho que
o papel do jornalismo, ainda mais quando as mídias, as redes sociais multiplicaram o poder da informação, as fontes de informação, o jornalismo feito com qualidade, o jornalismo feito com independência, o jornalismo feito de uma forma profissional, terá, seja qual for a plataforma, um papel eterno, um papel permanente. Até como contraponto a essas facilidades que a própria mídia digital, a própria digitalização das plataformas abriu para o jornalismo comunitário, enfim, para a participação coletiva. De volta aí, a gente teve um gostinho do debate, né, do Observatório da Imprensa, interessante, falando sobre a questão do jornalismo. Então, a imprensa debatendo a própria imprensa, né, e essa é a ideia, você vê como que eles trazem múltiplas opiniões, né, de veículos diferentes, pessoas diferentes, que atuam em níveis diferentes aí do jornalismo, mas que vão ali convergir ou divergir dentro do mesmo tema, que é o fim do jornal impresso, né. Então, olha como a gente está falando sobre isso no nosso aprofundamento, que é o jornalismo, as tecnologias, como as tecnologias modificam. Então, o Observatório de Imprensa ali criou esse debate, que foi muito interessante. E aí vocês podem acessar, o material tem um link, vocês podem acessar para assistir a esse e outros vídeos que são muito importantes. Continuando nossa aula, a ideia é criarmos o nosso observatório, né? O Tá na Mídia, Tá no Mundo. Então, a proposta aí para os estudantes e professores é criem grupos de estudantes, né? Esses grupos que aí tem o número conforme for a quantidade de alunos na sala, e que eles possam escolher entre mídia hegemônica e mídia alternativa, né? Então, ele vai procurar um veículo que ele considera que seja mais atraente, né, dentro dessas mídias, para poder fazer a apuração de temas. E aí, os temas, eu dei dicas aqui, por exemplo, temas ligados à ODS, né? Objeto de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, temos aí os temas, olha, temos vários, né? Eu coloquei aí por número, mas os números são relacionados ao tema, não de quantidade, né? Temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 temas totalmente diversos aí, ligados à questão climática, desenvolvimento sustentável, ligados à erradicação da pobreza, saúde. Então, para os estudantes terem aí alguma ideia, caso seja difícil pensar num tema que eles vão conseguir apurar aí dentro das mídias, tá? Esses temas é para apurar na mídia que você escolheu, no veículo da mídia hegemônica ou da mídia alternativa. Os temas transversais também. Nós temos os temas transversais. Que são esses temas transversais? São aqueles que dizem respeito a situações e a demandas da sociedade, né? Que está ligado à comunidade como um todo, comunidade escolar, comunidade que você vive e que tem a ver, por exemplo, com as demandas que essa sociedade apresenta. Por exemplo, o meio ambiente, né? É um tema transversal, então falar sobre educação ambiental, educação para o consumo sustentável, ciência e tecnologia, com certeza é um tema transversal. O multiculturalismo, que está ligado à diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Então, falar sobre as diversidades culturais que o Brasil tem, né? Que está ligado também a outras diversidades. A cidadania e o civismo, a vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, tudo isso ligado à cidadania e ao civismo, é um tema super importante também. Outro tema transversal que pode ser tratado é a economia, né? Falar sobre trabalho, né, o mercado de trabalho, falar sobre educação financeira, é um tema muito legal que se entra no projeto de vida, né? Educação fiscal, né? Então, entender como funciona a tributação, como funcionam os impostos, essa coisa toda, né? E outro tema, né, que não poderia ser deixado de falar aí, e olha que eu não esgotei os temas aqui, eu trouxe alguns, né? Falar sobre a saúde, né? Saúde, educação alimentar e nutricional, a saúde do adolescente, a gente poderia falar de educação aqui, a gente poderia falar de questão de gênero, né? Então, são temas aí diversos que o estudante pode escolher
E aí vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pesquisa e verificar dentro desses veículos como é que esses temas são abordados. Se eles são abordados, como são abordados, qual é o espaço que se dá, em que gênero, em que coluna, em que espaço no jornal é que se fala sobre esse tema, porque há diferenças, por exemplo, o jornal está falando sobre esse tema, mas eu só localizei porque eu estava folheando e achei lá naquele caderno, bem escondidinho lá, uma manchete bem pequena, estava falando uma notinha quase, né? Ou assunto de manchete, assunto de primeira página, né? Então, eu estou falando de jornal impresso, obviamente, aí se você falar de blog, é a mesma coisa, o espaçamento, a localização da notícia faz diferença para o acesso mais facilitado e aí a divulgação maior. Então, analisar tudo isso. Por exemplo, o jornal ele pode tratar isso em forma de notícia, em forma de reportagem, de artigo de opinião. Ele pode colocar o chargista para falar sobre o assunto. De repente aparece uma charge lá, né? Um quadrinho, né? Pode aparecer também uma outra forma, né, de notícia, não simplesmente aquela que a gente já está mais acostumado a ver. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque aí o observatório, a ideia do observatório é verificar, além de se a notícia é publicada, como ela é publicada e todas as abordagens que são feitas para poder definir se o jornal tem sido fiel à questão da informação ou se ele está, de alguma forma, influenciando de forma tendenciosa aí a análise do leitor, né? Para tudo isso é colocado para vocês, vamos à tela de novo para as orientações do uso do material. Então é o seguinte, para aproveitar esse material, então a ideia é, se o estudante está fazendo essa aula, está assistindo a essa aula sem o auxílio do professor, está fazendo sozinho, né? Como é um material gravado, então que o estudante tenha orientações aí importantes para poder aproveitar melhor o material. Então a ideia é, querido aluno, para aproveitar melhor este material, seguem algumas orientações. Leia atentamente os textos e faça anotações de tudo para esclarecimentos posteriores com o seu professor ou sua professora. Então, preste atenção em tudo que você está lendo, verifique se as leituras estão sendo feitas, tem link, né? Se tem uma progressão temática dentro daquilo que você está lendo, se está sendo para você entender melhor. E teve dúvida, faça anotações, né? Vai fazendo as anotações, as observações, depois você vai falar com o seu professor ou sua professora, ok? Observe a integração deste material com os outros componentes do aprofundamento. O que é isso? Temos os outros componentes, que é o Observatório de Imprensa Internacional, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações, e o Criação e Comunicação Publicitária do professor Jocélio. Então, verificar em que ponto é que você percebe a integração entre o que você está vendo nesse material e o material dos outros componentes, dos outros professores, porque essa é a ideia, que haja integração. Pode voltar para eles? Vamos lá, ó. Acesse os links que tenham sido anexados a este material para saber mais sobre o assunto. Então, o professor sempre deixa aí no material links daquilo que a gente conversou aqui, por exemplo, o vídeo hoje, ou de outros materiais que não podem ser apresentados aqui por falta de tempo ou por direitos, mas que vocês podem acessar aí quando estiverem estudando, tá? Então, acessem os links, leiam esses materiais para aumentar aí o repertório, ok? E o último, não se esqueça de fazer a tarefa postada para essa aula. Toda vez que a gente disponibiliza a aula aí no repositório, também disponibiliza uma tarefa para vocês, para que vocês possam fazer e reforçar aí os conhecimentos dos estudos. Então é isso, gente. Por hoje é isso aí. Espero que tenha ajudado bastante aí, né, no início do desenvolvimento da atividade. E espero vocês para as próximas aulas. #SeLigaNaMídia. Não deixe de avaliar a aula. Até mais, gente.